E aí, pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza e você aqui é muito bem-vindo a esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva logo. Sim, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre. Hoje tem um tema muito importante, muito cuidadoso para se falar. O tradutor é sempre traidor? Logo na Bíblia, vamos falar um pouquinho sobre tradutores, não só da Bíblia, mas tradutores em geral. Aí tem uma máxima que dizem, um ditado italiano, tradutore traditore, né? Que o tradutor acaba sendo um traidor, não passa o sentido original. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos fazer uma abertura, já já voltamos. Não sai daí não. Já vamos voltar. Voltamos, pessoal. Como eu falei, se não é inscrito, se inscreva. Eu tenho recebido algumas mensagenzinhas dela, nós estamos empenhados aí. Você já viu que seu canal houve um boom? Eu vi. Mesmo com o YouTube tirando os inscritos, sabe que o YouTube tira 10, 20, 30, ele tira direto, mas a gente já tá chegando a 400, né? Dessa vez o povo empenhou e tá empurrando a porta na parede, só falta 9 para 400. Daqui a pouco estamos em 500 inscritos. Já perdi mais de 500, né? Mas vamos lá. Sim, pessoal. Esse assunto vamos falar com muita seriedade, sem brincadeira, de vez em quando dá uma risadinha. Mas você sabe o que é um canal descontraído. Me pedem sempre falar sobre isso. Adelmo, fala um pouquinho sobre a questão dos tradutores da Bíblia. Isso veio à tona algumas pessoas que faz hebraico, que viajou para Israel, né? E falou assim, Adelmo, vem cá. Qual é o problema mesmo dos tradutores da Bíblia, né? Tudo bem que tem um dogma, tem a religião, mas a esse ponto, né? Então vamos entrar aqui nesse assunto com muita calma, pra gente falar. Então, assim, como já falei no início, existe por aí uma máxima, um ditado circulando por aí, um ditado que está nas ruas da cidade, um ditado italiano, que se diz o seguinte: tradutore traditore. Quer dizer que o tradutor é um traidor às vezes. Ele não passa o sentido original de uma coisa, um serviço que ele está pegando. Ele pegou uma obra ali para traduzir, ele sabe, às vezes ele sabe, e ele está fazendo por quê? Qual é o motivo que ele está botando o sentido errado? Ele está sendo traidor por quê? Então é nisso que vamos abordar. Então vamos lá. Nós que somos usuários de Bíblia, estamos na igreja a vida toda, né? A gente sofre muito com essa questão. Vamos supor, eu desde meus 5 anos estou na igreja ali. Estava na igreja batista, na igreja católica, mais de 12 anos para lá só fiquei na igreja batista. E uma coisa interessantíssima é que eu tinha uma Bíblia, manhã tinha me dado uma Bíblia, pequenininha. Eu fiquei uns 5 a 6 anos com essa Bíblia. Mas depois ela me fez o favor de tomar, porque ela era pegada àquela Bíblia, e me deu dinheiro para comprar uma Bíblia nova que eu queria, com um inário de partitura e tudo. Cantor cristão com música. Mas daí pra lá eu comecei a notar umas coisas que eu não tava gostando muito. Porque eu lia muita Bíblia. Eu lia muito, vocês sabem que eu leio muita Bíblia, que eu sou chato.
Eu fico ali querendo entender o que tá rolando ali nas coisas. E começou a vir uma Bíblia que eu não. Falei que não era a Bíblia que eu queria, sim, porque era uma Bíblia mais cara, ela vinha com inário, capa de luxo. Mas tinha alguma coisa que não tava batendo quando eu lia. Aí foi aí que começou essa minha saga, pra quem não sabe, né? 12 anos. Eu falei, não, não vou ficar assim, não. Não é assim que funcionam as coisas, não. E chegava aqueles casos clássicos que você está na igreja, alguém vai ler o salmo ou ler alguma coisa, cada um lê de um jeito, porque o tradutor botou do jeito que ele bem quis, na linguagem de hoje, na linguagem de ontem, na visão revisada e corrigida, na visão corrigida, revisada e atualizada, na revisão corrigida, atualizada e fiel. Ah, na King James, na Genebra. Então a gente vê esse problemão rolando. Então vamos entrar nessa seara, né? Na verdade, eu tô pegando uma vara, cutucando uma vara curta e cutucando a onça, ou então num vespeiro, esperando ser mordido. Então, vamos ver o que é que sai disso tudo. Vamos lá. Não é de hoje nem de ontem que a gente fica com uma pulga atrás da orelha de algumas traduções bíblicas. Ah, Delma, eu não fico, porque você não lê então. Você não sabe de nada que tá ali. Mas eu fico. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi a Bíblia de Genebra, eu tava num local tomando essa Bíblia que é boa, a Bíblia de Genebra, né? Só que a Thompson, né? Tinha irmãozinhos que compraram aquelas Bíblias gigantes, maior do que eles, de couro, né? A Bíblia bonita, né? A Bíblia bonitona. Custou quantos? Naquela época já era cento e tantos reais. Hoje em dia, quantos? 500 conto. Tô exagerando, né? Mas o que que acontece? Se você lê a Bíblia, no final ali de Apocalipse, ele vai dizer, no livro de Apocalipse fala bem assim, há uma maldição, ele joga uma praga, na verdade. Ele fala bem assim, olha, quem tirar algum A, uma vírgula, algum ponto aqui deste texto, eu vou tirar sua parte do livro da vida. E se alguém acrescentar, eu vou acrescentar as maldições lá. Você vai sofrer lá na mão do capiroto mais tempo, porque você fez isso. O que é que acontece? Naquela época, de quando João de Patmos, vidente de Patmos, escreveu o livro, isso já acontecia. Porque hoje não acontece. Ele sabia que iam mexer no livro dele. Por isso que ele já jogou uma praga. Né? Só faltou ele falar, sua mão vai cair, filho de uma égua. Então isso não é novo, né? As pessoas incluírem coisas que às vezes não tem no texto. E nas traduções da Bíblia isso não é tão diferente. Como eu falei, eu tinha uma tradução da Bíblia, uma pequenininha, que eu não lembro qual era, porque tem muito tempo. Até hoje, não é essa daí fuleira que a gente vê por aí, não. E quando eu comecei a ter as outras, Almeida, revisada, não sei o quê, eu comecei a ficar chateado, na verdade, com essas traduções e a pulga atrás da orelha. Mas não, tem uma coisa errada. Aí fui crescendo, lendo, eu fui conviver com muita gente que fez seminário, pessoas que estudou fora, pessoas que tinham conhecimento de vários idiomas. E eu, curioso como sempre, falei bem assim, vem cá, você tem esse texto aqui em hebraico? Aí ele falou, tenho. Lê pra mim aqui, o que é que tá dizendo assim? Claro, não vai estar escrito no diálogo em português. Então, você traga a ideia do que tá falando aí para me entender o que tá rolando aqui. Aí ele leu, ele falou, Adelmo, eu não sei se eu leio para você, porque se eu ler, eu posso tirar sua fé. Eu falei, não, você não vai tirar minha fé porque eu sei o que eu quero e eu sei porque eu estou perguntando. Vai tirar minha fé se você não me dizer a verdade. Aí ele leu lá, aí eu falei, na leitura dinâmica seria isso, isso e isso. Eu falei, por que esse filho de uma égua desse tradutor não fez isso? A gente fica com raiva. Não vou mentir, eu fico com raiva. Esse é o primeiro problema. Então, o que aconteceu? A partir daí, eu fui olhando várias Bíblias. Então, eu ia para um irmão comprar uma Bíblia nova, Bíblia Thompson, ia ler aquele versículo, estava de um jeito. Eu ia na de Genebra, tinha outra coisa. Eu ia na de Jerusalém, tinha outra coisa. Eu ia na fuleirinha, outra coisa.
E nenhuma batia com aquela Bíblia que eu tinha, que eu estava falando que manhã tomou de volta e não me devolveu, eu não sei pra onde ela foi parar. Não batia. E eu fiquei assim, chateado com isso aí. Eu falei, não, não, tem alguma coisa errada. Aí, uma pessoa muito idônea, não cheia da sua doutrinação, também não é cheia de teologia, muito sábio, falou assim, Adelmo, sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, o texto em si tem uma tradição, e esse texto, ele não está sendo traduzido da maneira que deveria ser. Por quê? Porque há um enxerto. E foi quando eu me deparei com o livro de Isaías diz que Deus faz o bem e Deus faz o mal. Eu sou Yahvé, eu faço o bem, eu faço o mal. E eu fiquei, eu faço o que é bom, o que é mal, né? E eu fiquei naquilo, e eu ficava, gente, tem coisas que não tá batendo. Aí eu estava lendo aqui esse texto, vou até pegar aqui que eu anotei, né, para não esquecer. O livro de 1 Samuel 6:23, aquele texto, né, que Saul é atormentado, né, pelo espírito mal da parte de Deus e Davi vai tocando música para o espírito ir embora, né? Então o que que acontece? Na minha ideia sempre foi que tinha algo que eu não compreendia nessa literatura. Eu falei, espera ainda, como é que está escrito? É um espírito que vem da parte de Deus, mas ele é mau. Então, é o que? O lado mal de Deus atormenta Saul e Davi tem que fazer o cântico do levita, ele vai baixar o espírito dos levitas, dos ministérios de louvores e vai tocar e vai sair. E na minha mente ficava muito confuso isso. E foi quando eu falei, não, eu vou cavar essas coisas. Essas histórias não tá pra mim comendo, eu não tô comendo isso não. Se Deus diz que ele faz tudo, Deus diz que ele é Deus, Isaías. Ele faz o bem e ele faz o que é mal. Ele é o Senhor. Lá estava o Senhor, mas na verdade tá, ele é Yahvé. É o Senhor do exército. O Jeová, né, queria falar. Então, o que que aconteceu? Eu fiquei naquela dúvida, naquela coisa toda. E eu peguei e falei, não, tem coisa errada aí, tem boi nessa linha. Aí eu corri atrás. Eu fui atrás de, como é que diz, seminaristas. Eu fui atrás de várias pessoas. Alguns mentiram pra mim e depois foram tentar tirar isso, mas eu já estava com raiva deles. Eu procurei alguns professores, mas estava muito embebecido com o discurso contra a igreja também, que bagunçou a ideia. Aí um colega meu, que não é carne nem peixe, não é religioso, não está ali na igreja e também não tem essas presepadas. Ele falou comigo, Adel, uma verdade. Quer que eu leia para você e a gente procure sem ter enganando? Você pode tirar suas provas dos 9? Eu falei, quero. E ele falou bem assim para mim. Ele falou, olha, na verdade, o texto diz que é o Espírito de Deus mesmo que está atormentando Saul. Não é um espírito mau que faz isso. É o Espírito de Deus. Agora, o tradutor, não sei se de boa intenção ou de má intenção, ele fez isso, porque assim, na hora de traduzir para o português, vai ficar complicado dizer que o Espírito de Deus, que é o Espírito Ruach Elohim, na verdade, né? Que o Espírito de Deus faz isso, porque não pode fazer, porque o Espírito de Deus não vai fazer o que é isso. Mas na verdade, o texto diz é isso mesmo. Porque Isaías também fala isso. E a partir daí eu comecei a ficar chateado com um bocado de tradução da Bíblia. Eu fico chateado. Eu fico mesmo.
Então o que que acontece? Eu falei: "Então tá bom", eu falei: "Pois a partir de agora eu vou procurar saber de tudo que eu tiver dúvida". E comecei, tudo que eu tinha dúvida lá nas tradução, que eu achava que tinha algo errado, eu comecei a correr atrás até quando eu compreendi as coisas. Agora, vamos lá. Tradutor e traditor. O tradutor é o traidor. É sempre o traidor? Às vezes é. Mas é culpa de quem? Porque assim, o tradutor, ele serve a alguém, um patrão. Ele é contratado por uma empresa. Ele está servindo à sociedade bíblica que paga ele, a um grupo que financia a tradução. E não vamos ser menino que às vezes há um interesse mercadológico na forma do que é compreendido, porque na verdade, você falar que o espírito de Deus atormenta Saul, ou o espírito mal da parte de Deus atormenta Saul, é uma coisa totalmente diferente uma coisa da outra. Quando eu falo que é o espírito mal da parte de Deus, eu estou dizendo que há um espírito que é maligno, que Deus mandou ele fazer aquilo, mas que Deus não faz aquilo e que é o espírito que está fazendo e que nós atribuiríamos aqui ao inimigo, a um raçatão, sei lá o quê. Mas se eu chegar e dizer assim, não, é o Espírito de Deus que está fazendo isso, vai ter um impacto grande na mente do crente de igreja. Claro que vai ter. Na minha não vai porque eu sou ousado. Desde quando eu entrei na igreja, eu não ficava muito satisfeito em alguém ler uma coisa que eu achava que estava uma maluquice. Pronto, tem coisa errada na tradução. Eu não sou idiota, não perdi meu juízo. Então, isso aconteceu muito. E não é só nisso. É vários textos lá na Bíblia. É muito. Eu não vou nem citar todos, porque posso um dia separar muitos que eu citei. Então, esse amigo me ajudou muito nisso. Várias pessoas me ajudou muito. Claro que eu tive uns chatos. É, porque você sabe que a turma fala mal que tem os crentes fundamentalistas, mas tem a galera da academia chata, que é cheia de ideologia, que também pode contaminar o texto. E tem aquelas que são contra a igreja também, que vai querer fazer sacanagem, brincar para falar mal das igrejas. Então, eu não quero nada disso. Agora, o tradutor faz porque quer ou porque é mesmo? É esse que é o problema. É como eu estou falando para vocês. O tradutor faz isso porque a empresa que contratou a ele para traduzir quis que fosse assim, digamos. Ele traduziu e falou bem assim: o Espírito de Deus atormenta Saul. Ele traduziu, mostrou para a banca ali que está revisando. Aí a turma falou assim: ó, é isso aqui, mas nós não vamos aceitar isso aí. Tu não pode sair lá. Então você vai consertar isso aí. Por quê? Porque é o espírito que faz mal, o mal, né? É o que você não sabe muito essa coisa da didática do hebraico, que você vai entender que como é, por que eles incluem esse mal aí. É a inventação, a gente sabe disso. Então, o que que acontece? Esse é um dos problemas que a gente passa, né? Para quem conhece e quer ler mesmo, passa por isso. Então, o tradutor às vezes faz, não é porque ele está mal intencionado, é porque a empresa que o contratou quer que assim o seja. E durma com essa zoada. Ela disse que não é para botar, que é Deus que mandou fazer aquilo. Ela vai dizer que é um espírito mau que fez aquilo com Saul. Quando na verdade não foi. É Rua Elohim mesmo. Eu tô achando que alguém me perguntou isso essa semana, porque o professor Oswaldo, da tenda do Necromante, sempre está falando sobre esses assuntos. Ele tem um quadro que ele fala, ele faz um apanhado das Bíblias que tem umas presepadas. Quem sabe que tem, né? A gente sabe que tem. Eu não sei, deve ter chegado nesse assunto aí, para alguém estar perguntando. Mas, na verdade, quem vê os meus vídeos há muitos anos, vira e mexe eu tô falando que os tradutores fazem uma bagunça.
né? Isso é ruim. Isso é ruim. Mas logo na Bíblia, sim, logo na Bíblia. Por quê? Porque assim, a gente, vamos esquecer doutrina agora. Digamos, a Testemunha de Jeová. Na hora que ele traduziu o Novo Testamento, a parte que parecia que Jesus é um divino, ou que é o Deus principal, eles vão cortar, eles vão traduzir de um jeito que não vai. No princípio era um verbo, ou alguma coisa, ele vai colocar ali para demonstrar uma outra situação. Se você for para a trinitariana, a que crê na trindade, a sociedade bíblica, né, ela vai puxar a sardinha para a trindade. E o que não tiver coisa de trindade, eles vão dar um jeito que você lê, não vai parecer que é trindade. E o que for contra a trindade vai fazer de tudo para que você leia, nem veja e vai olhar realmente não. Né? A torre de vigia, que é a turma lá de testemunha, e da adventista e por aí vai. O que acontece com tudo isso? Os tradutores estão à mercê de quem está lhe pagando o salário. Essa que é a verdade. Isso é ruim? Isso é horrível. Isso é horrível porque você não tem. Aí tem várias coisas, tem várias bíblias aí, como eu falei. Almeida Corrigida Fiel. Não tem nada de fiel naquela tradução. Nunca teve nem vai ter. Almeida Corrigida, Bíblia de Genebra. É tudo Bíblia cara e tradução péssima. Pronto. Compre a mais barata, viu? Eu vou lhe dizer uma coisa. Ah, mas eu quero porque a capa é dura, é bonita, vem em referência. Você vê que a turma, não, a turma tem cara de pau de botar referências que às vezes mostra que o que ele tá fazendo tá errado. E tá ali na Bíblia. Ele sabe que tá errado. Né? É complexo. Eu espero que eu tenha explicado aí. Agora, qual é o impacto disso? Há um impacto sim, às vezes. Há um impacto. Pra mim não muda nada, porque eu já falei pra vocês que porque eu estou na igreja hoje é um motivo muito importante. É um motivo particular meu, não vou dizer para ninguém aqui em Bíblia. Minha vida particular não vai para YouTube, nem para Facebook, nem para porcaria nenhuma. Mas a única coisa que eu quero deixar claro para você é que eu tô no melhor lugar. Ah, é a melhor igreja? Não, mas eu tô no melhor lugar. Na igreja batista tradicional eu gosto, porque há uma liberdade de você fazer uma leitura, né? E realmente dá para você conhecer muita verdade lá dentro, né? Agora, eu também não posso ser cego. Eu também não posso ser cego. Tem muita coisa ali na Bíblia. Esse canal aqui eu falo muito nesse canal porque é um lugar que eu tenho liberdade de falar, né? É porque as pessoas são muito extremistas também. Como diz a turma, é fundamentalista demais. Ou também aquela turma progressista chata. Essa turma nem gosta de falar. Uma turma pé no saco, casca de jaca. Então o que acontece? As turmas são chatas, elas não sabem sentar aqui para ver, né? Uma hora eu vou falar sobre por que eu estou na igreja, uma coisa assim interessante. Vocês vão achar muito bom, vocês vão gostar. Você tem que ter sanidade, né? Você tem que ter o juízo no lugar. Agora, o tradutor bagunça, bagunça sim. É culpa dele sempre? Não. Ele é traidor sempre? Não. Logo na Bíblia? Sim. Por quê? Porque a sociedade ou quem está pagando a tradução exigiu daquele jeito. E ele vai fazer daquele jeito. Porque é uma leitura dinâmica, às vezes. É uma leitura fiel? Não, geralmente é uma paráfrase, mas ele poderia aproximar do que era, mas não aproxima. Esse negócio mesmo de Senhor, Senhor maiúsculo, Senhor minúsculo, Senhor todo maiúsculo, ali é mentira, ali tem Elohim, tem Javé, tem Yavé, né? Tem vários nomes ali, né? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso aí. É ruim pra gente? É, a gente deveria ter um sentido real, né? E aí não só tem a de Saul não, aí tem muitas coisas, tem quando fala das serpentes, dos dragão, de tanta coisa. Eu assim, pra quem tá me perguntando essas coisas, o professor nunca mais eu vi, mas o canal do professor Oswaldo, ele é bom pra isso. Assim, pra você ficar na igreja não, porque ele é agnóstico, ele não quer saber mais de religião. Mas nisso aí é interessante, ele não é politiqueiro, assim. Eu acho que ele é mais esquerdista, mas ele não contamina o texto com isso, né? É muito interessante. Então é isso aí, o tradutor acaba sendo traidor. É por isso que no livro de Apocalipse
joga uma praga. Olha, se você tirar isso, tradutores, vocês estão adoecendo e morrendo um monte de coisa por causa disso, porque vocês sabem que tem uma praga sobre vocês, vocês estão fazendo bagunça no livro sagrado. Ai, 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 menininhos danados. E menininhas danadas também. Cuidado. Bom, pessoal, então é isso aí. É só explicando isso aí. Qualquer coisa a gente faz outro vídeo deixando tudo bem mais claro. É só isso. Tchau.